Boa noite, pessoal, paz seja convosco. Eu quero começar esse momento com vocês orando, pedindo a Deus para que Deus possa falar conosco. Eu sei que daqui a pouco o Jonas irá pregar e que Deus possa também usar esse momento, esse culto também, para edificar os nossos corações, para abençoar vidas. Eu sei que através desse canal, hoje que nós estamos utilizando, hoje o YouTube, eu sei que muitas pessoas hoje têm acessado. Eu espero que mais uma vez essa igreja sirva também hoje a você, abençoe a sua casa, a sua família, e a palavra de Deus possa estar também encontrando lugar no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero, nesse momento, nessa quarta-feira, fazermos aqui juntos, Deus, aliançados em uma só fé, em uma só esperança, em um só amor, Pai, crendo no milagre. Eu quero aproveitar e orar, Deus, por toda a nossa cidade, por todo o estado de Minas, o Brasil. Quero pedir ao Senhor pela América Latina, por todos os países da Europa, Deus, da Ásia, Deus, também do continente africano. Pedimos ao Senhor, Deus, traga, Deus, livramento, proteção, Deus. Eu sei que é o Senhor que pode fazer cessar essa praga, fazer cessar esse mal que impera, Deus, no planeta Terra. Eu quero te pedir agora, no nome de Jesus, Senhor, venha o seu favor nessa nação. Venha, Deus, a sua bênção sobre todas as autoridades, homens e mulheres que hoje também estão tomando decisões, Deus, na questão da economia desse país, da saúde de Deus nessa nação. Deus, eu oro também para que o Senhor abençoe poderosamente as nossas crianças, dê livramento também àqueles que são idosos, que o Senhor proteja todo o grupo de risco. Eu quero orar, Deus, mais uma vez, por todos aqueles que são profissionais da saúde, Deus, que o Senhor esteja guardando a cada um, seja, Deus, aqueles que fazem a limpeza dos hospitais, aqueles que estão hoje, são enfermeiros, são médicos. Deus, que o Senhor esteja agora, Pai, trazendo livramento e proteção em nome de Jesus. Eu quero só pedir a vocês, na segunda-feira nós tivemos um momento muito especial com o Giovanni e o Tiago. Nós tivemos um assunto muito relevante sobre a educação financeira. Eu quero só incentivar você a entrar no nosso canal lá do YouTube, Quadrangular Molevade, e acessar. Com certeza você será muito abençoado. Nós somos muito edificados naqueles momentos ali com um bate-papo, ali um momento com o Giovanni e o Tiago. Então eu só estou incentivando a vocês a participarem e serem abençoados também. Eu quero ler a palavra de Deus, também no que está relacionado agora a nossas contribuições. Lá no livro de Gálatas, diz a carta de Gálatas, diz o texto, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Olha que coisa linda, que coisa impressionante. Eu sei que a lei da semeadura, ela nunca falhou e nunca irá falhar, porque é normal. O que você planta, você colhe. Isso está na esfera do mundo natural, mas também do mundo espiritual. Eu sei que o que a palavra de Deus nos ensina é que nós vamos realmente colher aquilo que plantarmos. E por isso que Paulo fala, nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Porque no tempo certo vamos ter a colheita, se não desfalecermos, se não desistirmos. E eu sei que a palavra-chave hoje é não desistir, é não pararmos de fazer o bem. E eu quero que nós sejamos semeadores, sejamos hoje nesse tempo oportuno de semearmos. Claro que a semeadura ela implica em ações, palavras, atitudes, mas também ela implica também na nossa contribuição, na nossa generosidade. Hoje nós precisamos aprender, precisamos a cada dia desenvolver essa prática, da liberalidade. E eu sei que aquilo que plantarmos no mundo espiritual vamos colher. Com certeza, se nós desenvolvemos hoje práticas na nossa vida, o retorno virá. Eu quero que você lembre o que essa palavra disse: aquele que semeia na carne vai ceifar, corrupção e morte, mas aquele que semeia no espírito vai colher vida e vida eterna, vai colher paz. E eu quero que você guarde isso. Então semeia no seu coração aí, coloque no seu coração essa disposição
de poder ser um semeador na obra de Deus, na vida das pessoas. Vamos fazer o bem, vamos permitir que essa palavra seja validada sempre na nossa vida. Não nos cansemos de fazer o bem. Então que Deus nos ajude. Fazer o bem faz bem. Isso é importante para a nossa vida. Quanto mais semearmos na vida das pessoas, no reino de Deus, nós seremos abençoados. Então fica essa palavra de encorajamento a você que hoje também é um participante da obra de Deus, você que é um mantenedor, você que hoje também tem trabalhado para a expansão do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos vocês que dizimam, que ofertam, vocês que são semeadores hoje, mantenedores da obra de Deus. Em nome de Jesus eu quero declarar uma palavra de bênção, uma palavra profética para a sua vida, um tempo de milagres, de abundância na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Então nós sabemos que hoje é um tempo oportuno de fazermos o bem, de praticarmos o bem através das nossas palavras, atitudes e ações, em nome de Jesus. Eu quero só deixar aqui um recado para vocês. Tivemos o Dia das Mães, mas domingo que vem nós teremos 2 cultos, às 9 da manhã e às 18 horas. Eu quero que você guarde bem e não deixe de compartilhar hoje os links das nossas agendas para os amigos, para os parentes, para as pessoas da sua célula. Quero pedir a você, supervisor, a você, coordenador, a você, líder de célula, que nos ajudasse também nesse tempo, construindo esse compartilhamento hoje das nossas redes sociais. Fica aí essa palavra para todos vocês, que Deus abençoe. E só lembrando a você que no sábado eu gostaria de ter todos vocês acessando aí a grande conferência, o Paixão Contagiante da IBC. Vai começar às 9 horas e terminar 12h30. Vai ser um tempo muito precioso, um tempo muito nobre para toda a liderança, para toda a equipe de Deus, que Deus tem levantado nessa igreja. E para você que é membro também, você está convidado, você pode acessar hoje. Nós mandamos hoje os endereços eletrônicos para você acessar o link da IBC. Você tem que fazer inscrição até o dia 15, sexta-feira próxima, para você acessar a conferência Paixão Contagiante, sábado, 9 da manhã até as 12h30. Então fica aí esse incentivo, esse encorajamento para todos vocês participarem conosco desse grande evento que eu sei que vai marcar a nossa vida e vai marcar a sua vida também. Deus abençoe vocês e o Jonas estará agora compartilhando conosco a palavra e que Deus possa usá-lo também para abençoar os nossos corações. No nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz seja com todos. Que privilégio a gente estar aqui mais uma quarta-feira, mais uma noite para a gente aprender mais um pouco da palavra de Deus, para a gente conhecer mais um pouco dessa palavra que traz esperança, que traz paz, que traz a revelação de quem Deus é, né, e do seu plano e do seu projeto para a nossa vida. Então vamos colocar diante de Deus este culto. Feche seus olhos aí na sua casa. Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por esse dia, por este culto. Eu peço, Senhor, que Você possa abençoar cada casa, cada família presente, cada pessoa que está participando. Abre a mente, o coração e o entendimento dela, Pai, para que possamos ser boa terra, Deus, nessa noite. Fala conosco, Pai, que possamos aprender, Pai, através da Tua palavra, Deus, da Santa Escritura, sobre descansarmos em Ti, confiarmos no Senhor, Pai, sabendo que independente da circunstância, o nosso coração, a nossa fé deve estar no Senhor, a nossa confiança deve estar em Ti, Deus. E nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nós e através de nós. Amém. Então, gente, eu quero compartilhar um ponto com vocês hoje, sobre um tema que, infelizmente, tem sido parte da vida de muitas pessoas, independente da idade, da faixa etária, da classe social, que é a famosa ansiedade. A ansiedade, como a gente já escutou muito, é um mal do século, é algo que tem sido presente no dia a dia das pessoas, em todos os lugares do mundo, e que tem trago tantas questões negativas para a saúde, para a vida emocional, para a alma, para o espírito, porque afeta todas as áreas da nossa vida, da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor.
E a ansiedade, de forma bem simplista, a ansiedade ela se define por um medo excessivo quanto ao futuro, por uma pré-ocupação quanto a algo que irá acontecer, né, que não aconteceu ainda, que nos traz sintomas, né, como a falta de ar, como a tensão, como a dores em algumas partes do corpo, e que a gente precisa analisar muito. Eu vejo direto várias pessoas falando: eu sou ansioso, eu sou preocupado, e muito do que a gente está vivendo hoje de pandemia trouxe à tona, né, muitas pessoas, elas falam, trouxe à tona muito essa questão de uma vida de ansiedade, de preocupação. Pessoas que não estavam, agora estão, né, vivenciando a ansiedade, devido a uma crise familiar, a uma crise nos negócios, a uma crise relacionada à procura de um emprego, e sobre tantas outras áreas, sobre tantos outros pontos que podem trazer algum tipo de ansiedade para a nossa vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós sabemos que basta cada dia o seu próprio mal. O nosso coração não pode estar voltado por algo que ainda não aconteceu, principalmente de forma excessiva e intensa, porque isso irá fazer mal ao nosso coração, à nossa alma. Nós precisamos descansar e compreender o que a Bíblia, o que a palavra de Deus traz para nós como valores e princípios, para que a gente possa vencer esse mal. E o mais interessante é isso, né? A Bíblia, né, que foi escrita há milhares de anos atrás, já aborda esse tempo que nos afeta tanto atualmente. E Jesus mesmo, ele fala assim, que as pessoas que andam ansiosas são gentios, porque os gentios eram os incrédulos. Então a incredulidade que é a causa da ansiedade. Os gentios que ficam preocupados com o que beber, com o que comer, com o que vestir, mas nós, como filhos dele, como filhos amados do Pai, nós não podemos ter esse coração, essa mentalidade, de ficar andando para um lado para o outro preocupado e ansioso. Nós temos duas opções apenas: ou nós confiamos na bondade de Deus, no descansar em quem Deus é, naquilo que a palavra dele liberou para a nossa vida, ou nós vamos viver de forma ansiosa e preocupada, deixando com que isso tire de nós a confiança em Deus. Porque quando eu estou ansioso, é como se eu falasse para Deus: Deus, eu não confio no Senhor, eu quero tentar fazer com as minhas próprias forças, eu quero tentar tomar as minhas próprias decisões, de acordo com aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. E a ansiedade, né, ela traz vários pontos perigosos, porque a ansiedade ela é inútil. É inútil porque muitas vezes existe uma pesquisa científica que fala que 70% dos motivos do porquê a gente fica ansioso nunca irá acontecer. 70% daquilo que a gente acha, que a gente fica ansioso, que acha que vai acontecer, não irá acontecer. Então é inútil, é prejudicial, não faz bem para a nossa alma, para o nosso coração, para nossas emoções. E nós precisamos compreender o que a palavra tem a nos ensinar sobre isso. Sobre nós entendermos o nosso papel como filhos amados, como cristãos, de anteciparmos problemas fictícios que nunca irão acontecer. E eu quero que a gente possa meditar um pouco lá em Filipenses 4, da qual Paulo ele nos traz 3 princípios incríveis sobre como nós podemos vencer a ansiedade. E eu vou até escrever aqui para vocês, para ficar visível aqui esses pontos. É entender que a ansiedade significa incredulidade. E existe certa ansiedade
é no sentido de ansiedade excessiva que faz mal. Você tem uma certa ansiedade, que é aquela preocupação no sentido de ficar de forma saudável. Hoje eu vou trabalhar para que eu possa ter um alimento no próximo mês. Essa preocupação, ela é saudável, mas na maioria das vezes, quando ela se torna rotineira, quando ela se torna diária e excessiva, ela faz mal. O que acontece na maioria das vezes. Então Paulo ele fala assim, o primeiro ponto que ele nos ensina: nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Qual que é o primeiro ponto que Paulo nos ensina para que a gente não ande ansioso por coisa alguma? É uma vida de oração e adoração. Oração. Porque quando nós oramos, nós entendemos a nossa dependência de Deus e nós falamos: Deus, eu entrego tudo a Ti, eu coloco tudo sob o Seu controle. Deus, intervenha, faça a Tua vontade. Aquilo que é impossível para mim não é impossível para o Senhor. Aquilo que eu estou preocupado, eu não devo ficar preocupado, porque eu quero colocar diante de Ti, descansar e Te sabendo que o Senhor tem o melhor para mim, a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E aqui fala assim que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que nós devemos apresentar os nossos pedidos diante de Deus com oração, que é uma vida de relacionamento, de diálogo, de adoração a Deus, né? Com súplica e com ações de graça, que é gratidão, que é se tornar grato também por tudo que Deus é e tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E o mais interessante é o próximo versículo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E a palavra guardará aqui nesse versículo é uma palavra do dicionário militar. É como se tivesse um guarda ali, na sentinela ali, guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, para que a ansiedade ela não entre. Então, quando nós oramos, quando nós colocamos tudo diante de Deus, nós confiamos nele, nós temos um guarda que é Cristo nos guardando de toda ansiedade, de toda preocupação, nossa mente, nosso coração nele. É o verdadeiro lugar de descanso, é em Deus, é em Cristo. Então o primeiro ponto que nós aprendemos aqui com Paulo em Filipenses 4, vou colocar aqui, Filipenses 4, 6, é uma vida de oração, de súplica e de ação de graças. O segundo ponto que Paulo fala é assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É o nosso pensamento, é a nossa mentalidade, tudo começa aqui. Toda a construção da ansiedade, da preocupação começa no nosso pensamento. Então, se o nosso pensamento não for amável, não for puro, não for verdadeiro, não for correto, isso vai nos tornar ansiosos. Se nós começarmos a pensar de forma negativa, quanto a coisas que estão por vir ainda, na maioria das vezes coisas que podem acontecer de forma ruim, se não for de boa fama, como Paulo fala assim, que a gente deve pensar nisso, isso vai nos tornar ansiosos. Então, o segundo ponto que Paulo nos ensina é ter uma mentalidade correta. Correta. Porque tudo se inicia na nossa mente. A nossa mente, o nosso cérebro é algo poderoso. A própria palavra fala que nós devemos tornar cativo os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Em Romanos 12, 2 fala que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que a gente experimente qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então nós devemos pensar de forma correta e verdadeira sobre aquilo que está na palavra, e não somente pensar. Paulo nos dá um terceiro princípio, que é praticar. Aí ele fala assim: ponham em prática tudo
o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, o terceiro ponto que Paulo nos ensina é a prática. Prática da palavra. É não somente nós termos a mentalidade, o pensamento correto, mas praticarmos aquilo que está na palavra, ou aquilo que a gente aprendeu, recebeu, ouviu e viu nele. Então, muitas vezes a gente fala assim: por que eu ando ansioso? Eu estou na igreja, eu estou aprendendo muitas vezes a palavra de Deus, mas será que nós estamos vivendo, colocando em prática? A Bíblia mesmo fala que a gente não seja apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra, porque isso sim vai surtir transformação na nossa vida, no nosso estilo de vida. Os princípios e valores bíblicos da palavra está disponível para nós, e muitas vezes nós esquecemos de viver e praticar aquilo que Cristo nos ensinou, Ele como o nosso maior modelo de vida. Entender que o plano e os projetos que Deus tem para nós são muito maiores do que a gente pensa, mas na maioria das vezes o porquê da gente viver aquém daquilo que está na palavra é porque nós não tomamos posição sobre aquilo que está liberado sobre nós. Eu sempre falo com os jovens principalmente sobre a questão que muitas vezes nós ficamos procurando em Deus coisas que nós não recebemos porque a gente esquece da herança que nós temos em Cristo. Eu vejo tantas pessoas indo atrás das bênçãos que Deus pode dar, sendo que a partir do momento que eu sou herdeiro junto com Cristo, tem coisas que eu já tenho acesso nele, mas eu não tomo posse e eu estou pedindo de forma errada. A própria palavra fala que nós não recebemos porque muitas vezes nós pedimos de forma errada. Porque muitas vezes a gente não compreende quem Deus é, o nosso Deus, porque o modo como eu compreendo quem Deus é o modo como eu vou representá-lo, que eu vou viver, que eu vou praticar no meu dia a dia. E por isso que nós precisamos aprender o que Paulo nos ensina. Se nós estamos andando ansiosos é porque nós não temos orado, construído um relacionamento com Deus, nós não estamos com um pensamento correto e verdadeiro, nossa mentalidade e nossa mente ela está suja, ela está mais com aquilo que está trazendo angústia para a alma do que paz, e porque nós não estamos praticando a palavra de Deus. Porque Paulo, ele é o inverso, o motivo de a gente não de andar ansioso é o inverso disso, é porque nós não estamos vivenciando e praticando isso. Entendemos que nós devemos descansar no Pai, descansar em Deus, confiar que Ele é um bom Pai. E nós percebemos na Bíblia, quando nós vamos ver a história de cada homem, de cada mulher na Bíblia, e nós percebemos que, principalmente nos evangelhos, quando a gente vê os discípulos, que mesmo diante de tantas situações adversas, de circunstâncias difíceis, e Paulo, o mais interessante que é Paulo em Filipenses, ele estava preso, e mesmo ele preso, ele nos ensina a não ficar ansioso, a descansar, a confiar em Deus, a ter um estilo de vida de oração, de gratidão, de pensar aquilo que está na palavra, porque nós não somos o que a mídia diz que a gente é, nós não somos o que as pessoas dizem que a gente é, nós somos aquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos aquilo que Deus liberou sobre nossas vidas como verdade. A verdade sobre nós é aquilo que está na palavra de Deus. É isso que nós devemos se apegar. A nossa expectativa não deve estar sobre aquilo que o homem tem construído, mas sim sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem falado a nós. Por isso que nesse tempo de crise que a gente tem vivido agora, desse tempo de pandemia, nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa vida na posição correta, para que a gente possa falar: Deus, eu preciso, Pai, eu quero vencer a ansiedade, eu quero vencer as preocupações desnecessárias,
Eu quero entregar a minha vida, a minha família, o meu emprego, ou o meu desemprego, ou a minha empresa para Ti, Deus. Colocar diante do Senhor. Deus, toma controle, cuida. Eu não quero mais construir e tomar decisões pautadas na minha própria força, nas minhas próprias decisões. Porque é a partir disso que eu vou me cansar, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar com muita tensão dentro sobre a minha vida. Porque isso é uma prática incrédula dos gentios que ficam preocupados, porque nós temos Deus, e o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco, bem presente na hora da angústia. Então que essa palavra possa trazer algo claro para o seu coração, desses 3 princípios que Paulo nos ensina. E ele, mais interessante, que no final ele fala assim: o Deus da paz estará com Deus. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é no momento quando nós entregamos nossa vida para Cristo. Agora nós não somos mais inimigos de Deus. Nós estamos com paz com Deus, porque através de Cristo nosso relacionamento com Ele foi restaurado. Mas a paz dele, a paz de Deus, ela só será presente no nosso coração, essa paz que excede todo o entendimento, quando nós tivermos um relacionamento com Deus, uma vida de oração, de adoração, uma mentalidade correta e verdadeira, porque muito daquilo que nós pensamos, aquilo que está na nossa mente, define como nós vamos agir, e a nossa prática. E eu posso citar vários versículos aqui, guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra e que transforma a nossa vida. Que a palavra, ela é a verdade, que Cristo é a verdade. Que nós devemos ser praticantes da palavra. Então que a Bíblia não seja apenas um encosto na sua casa, um amuleto espiritual, mas que seja um manual para que a gente possa viver a nossa vida. Um manual para que a gente possa sustentar, enraizar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a vida de oração. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja também, sobre a vida de oração de Jesus. Jesus no livro de Lucas tem 11 citações de momentos que Jesus ele orava, porque ele priorizava o relacionamento dele com Deus. Davi, algo que me ensinou tanto na vida de Davi, no versículo que eu também, certa vez eu fiz uma meditação sobre ele, que ele fala assim: uma coisa só peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Ele entendia que Deus era prioridade para a vida dele. Ele tinha uma coisa, e essa uma coisa dele, que ele tinha a intenção e a constância em buscar, era viver um relacionamento e construir uma vida de acordo com a palavra dele. Então que você fique com essa palavra, que você possa meditar através dessa palavra. E eu quero orar e liberar sobre a sua vida agora um tempo de oração, para que essa palavra possa ser plantada no seu coração e gerar frutos, possa trazer descanso no seu coração. Em Romanos 8 fala que nós não recebemos o espírito de medo para vivermos atemorizados, o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, com medo, mas nós recebemos o espírito de adoção, de filhos, a qual nós podemos clamar: Abba, Pai, Papaizinho. Você tem um acesso livre ao Pai, você tem um acesso livre para você colocar tudo diante dele. Confie em Deus. Deus é o maior interessado, a própria palavra nos fala disso. Se o Pai terreno, ele sabe dar boas dádivas aos filhos, imagina eu que sou o Pai perfeito, celestial, Deus Todo-Poderoso. E eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa trazer descanso para o seu coração, para a sua alma, para as suas emoções. Então coloca a mão no seu coração agora, você talvez que se sinta ansioso, está passando por um momento de ansiedade, de preocupação excessiva. Isso tem feito mal ao seu coração, tem trago insônia, tem trago medo, angústia. Eu quero liberar a paz de Deus sobre a sua vida.
que o Deus da paz estará conosco, que a paz que excede todo o entendimento irá vir sobre nós nessa noite. Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por essa palavra. Nos ensina, Deus, a compreendermos esse princípio, a termos uma vida de oração, de adoração a Ti, de gratidão, Pai, de construirmos um relacionamento contigo, Deus. Nos ajuda, Deus, a ter uma mentalidade correta e verdadeira, a tornar nossos pensamentos cativos a Ti, Deus, a Ti, Cristo. E que possamos, Deus, praticar a Tua palavra, Pai, viver a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, Pai, a descansar em Ti, Senhor, a saber que o Senhor é soberano, que o Senhor está sob o controle de tudo, que o Senhor está cuidando de nós. E eu peço a Ti agora, Pai, que a Tua paz, Senhor, venha sobre o coração de cada pessoa que está presente agora. Se tem alguém que está passando por um momento difícil, de crise, de ansiedade, de preocupação excessiva, eu declaro a Tua paz agora, Deus, sobre a vida dela, sobre a vida dessa pessoa que está agora participando deste culto agora, na sua casa, através de um tablet, de um celular, de uma televisão, Pai. Que a Tua paz, Deus, que excede todo entendimento, Pai, possa ir ao coração dela agora, Pai. O Teu descanso, Pai, possa ir sobre o coração dela agora, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, que toda ansiedade saia agora, que toda, Deus, ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno emocional, Pai, depressão, ansiedade, nós declaramos agora, Deus, a Tua paz, Deus, o Teu descanso, Deus, o Teu Espírito sobre a vida dela agora, trazendo um amor incondicional do Senhor, sabendo que o Senhor a ama, e o Senhor tem um propósito, e o Senhor tem cuidado dela. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, vá ao encontro agora, de cada pessoa agora, em nome de Jesus. Gente, que essa palavra possa ter ministrado ao coração de vocês, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e lembre-se, gente, sobre que a nossa vida deve ser pautada sobre aquilo que Deus é, e aquilo que a palavra de Deus diz, sobre quem Ele é, sobre quem nós somos dEle, porque tudo se define na nossa vida através da nossa identidade em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe, uma ótima noite, e lembrando, domingo nós esperamos vocês às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. Então um abração, gente, e boa noite.